sou Artesã de Melo, sou parceira da Círculo e também professora de crochê. E hoje estou aqui no canal para te ensinar esse lindo tapete natalino. Uma peça aí maravilhosa para você decorar a sua casa agora aí para o Natal. Então confira a seguir a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Então, para a gente iniciar a nossa peça, a gente precisa trabalhar pontos múltiplos de 24 mais 14. Então, para fazer a peça no tamanho da minha, vamos trabalhar 72 correntes para o múltiplo de 24 mais 14, que vai dar um total, então, de 86 correntes. Então, vamos fazer aqui a laçadinha inicial e trabalhar mais 86 correntinhas. Então, já fiz aqui as 86 correntes. Agora, a gente precisa fazer mais duas correntinhas, porque a gente vai voltar com ponto alto. Então, subo mais duas correntes, laço o fio, vou vir a partir da quarta correntinha. Mas eu vou trabalhar aqui pelo lado de dentro da corrente, nessa alcinha que fica aqui atrás. Então, fica as duas alças aqui na frente e essa alcinha aqui atrás. Então, pego aqui e trabalho um ponto alto. Então, sempre trabalhando aqui pelo lado avesso da corrente. Então, vou fazer um total aqui de 13 pontos altos. Um em cada ponto de base. Então, já trabalhei aqui os 13 pontos altos. Agora, a gente laça o fio, vai pular uma corrente de base, e na próxima, vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, formamos aqui um Vzinho. Agora, laço o fio, pula duas correntes de base, na terceira, trabalhamos o Vzinho. Então, aqui, só depois do ponto alto que a gente pula um, agora a gente pula dois, tá? Pra gente trabalhar o Vzinho. Então, vamos fazer no total aqui de 4 Vzinhos. Então, pula duas correntes, na terceira, trabalha um Vzinho. Ponto alto, uma corrente, um ponto alto, no mesmo ponto. Novamente, laço o fio, pula duas correntinhas e trabalha o outro Vzinho. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora, a gente pula só uma correntinha e vamos trabalhar novamente, agora 12 pontos altos. No início, a gente iniciou com 13, mas esse primeiro ponto alto de corrente vai ser o nosso ponto de borda, tá? Ele não vai contar no desenho do ponto. Então, já trabalhei aqui 2 pontos altos, vou trabalhar mais 10, um em cada ponto de base. Então, já fiz aqui mais 12 pontos. Agora, a gente trabalha novamente, então, os 4 vezes. Então, vamos pular aqui uma corrente e na próxima a gente trabalha um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo ponto, para formar o nosso primeiro Vzinho. Agora, a gente pula duas correntinhas e trabalha o outro V. Pula duas correntes e trabalha o outro V. Na terceira corrente. Pula duas e trabalha o V. Então, ficamos aqui com 4 vezes novamente. Então, sempre depois do ponto alto e quando a gente termina os 4 vezes, a gente pula apenas uma correntinha, tá? Então, agora, a gente trabalha os 12 pontos novamente. Então, pula uma corrente e vai repetir 12 pontos altos. Então, nossa repetição dessa carreira vai ser 12 pontos altos e 4V. 12 pontos altos e 4V. E vai terminar como começou. A gente começou aqui com 12 pontos altos, né? O primeiro ponto aqui é de borda, então, a gente não conta aqui no desenho do ponto. Então, são 12 pontos altos.
Aqui no final também, a gente vai terminar com 12 pontos altos e mais um ponto de borda, tá bom? Vai ficar com 13 pontos altos também no final. Então, segue nessa sequência até o final da carreira. Então, terminei aqui minha carreira, ó. E quando a gente trabalha assim na correntinha, ele fica meio curvadinho. Aí, é só você dar uma esticadinha que ele se acerta, tá? Então, ó, vindo essa repetição, né? Terminando aqui no final, então, com 13 pontos. A gente vira o trabalho. Vou fazer aqui um ponto baixo e uma corrente, que vai ser meu primeiro ponto alto. E agora, nesses 12 pontos altos, a gente vai trabalhar ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, vamos fazer aqui um ponto alto em relevo pegando pela frente. No primeiro ponto. Laço o fio, pega o próximo ponto, ó, por baixo dele. E faz o próximo ponto alto em relevo, pego pela frente. Então, a gente vai fazer aqui um total de 12 pontos altos em relevo, pegando pela frente. Aí, o detalhezinho, ó, do relevo fica aqui na frente, a cabecinha do ponto alto, dando o detalhe da nossa peça. Então, a gente segue fazendo ponto alto em relevo, por todos os pontos altos que a gente tem aqui no início. Então, esse é meu último ponto alto. Então, trabalhei aqui um ponto alto no início e 12 pontos altos em relevo, ficando assim a parte da frente. Agora, eu trabalho V dentro de V. Então, laço o fio, vou entrar dentro do meu vizinho e vou trabalhar um V. Vou no próximo Vzinho e trabalho o V. Então, a gente vai trabalhar aqui 4 vezes, novamente. Só que agora, a gente vai colocar um V dentro do outro. Então, coloquei 4 vezes, um dentro de cada V. Agora, aqui nos 12 pontos, a gente trabalha novamente, ó, vamos trabalhar em relevo. Então, pulo o ponto do V, vem aqui no primeiro ponto, e vamos trabalhar novamente 12 pontos altos em relevo, pegando pela frente, ó, bem tranquilo, né? Então, já fiz aqui os 12 pontos em relevo, agora a gente tem os 4 Vzinhos. Então, a gente repete novamente, vamos colocar aqui V dentro de V. Então, fiz 4 vezes. Agora, a gente repete novamente os 12 pontos em relevo. Aqui, você faz V dentro de V e faz 12 pontos em relevo e um ponto alto aqui na terceira correntinha, finalizando a carreira, tá? Também fazendo a mesma repetição que a gente já vem fazendo, tá bom? Então, finalizei minha carreira e ficou assim, ó. Terminei, então, com 12 pontos em relevo e fiz um ponto alto aqui na terceira correntinha desse ponto alto de corrente. Agora, a gente vira o trabalho. Então, olha só, ele já dá um relevo aqui na frente, ó. Onde tem os pontos altos em relevo.
Agora, então, vamos para a nossa terceira carreira, que vai ser um ponto baixo, uma corrente para iniciar. Agora, a gente tem que trabalhar ponto em relevo de novo. Só que os detalhes em relevo, eles têm que ficar todos aqui pelo lado direito, ó. Essa parte que ficou aqui da cabeça do ponto. Então, a gente não pode trabalhar pela frente de novo do ponto. A gente vai trabalhar por trás agora. Como a gente tá pro lado direito, então, agora essa carreira a gente trabalha o ponto em relevo por trás. Então, entra com a agulha lá por trás, ó, sai pela frente e sai lá por trás novamente. Laça o fio, puxa e faz o ponto alto normalmente, ó. Laça o fio, entra lá por trás e faz o ponto alto aqui por trás. Então, agora a gente tá trabalhando ponto alto em relevo, pegando por trás. Então, vamos fazer aqui um ponto alto em relevo, pegando por trás para cada ponto. Então, já fiz aqui os 12 pontos em relevo por trás. Agora, aqui nos V's, a gente vai repetir a mesma coisa, V dentro de V, tá bom? Então, um V para cada V. Eu fiz aqui 4V. Agora, temos que trabalhar os 12 pontos em relevo por trás novamente. Então, laço o fio, vai entrar aqui no trás do primeiro ponto e vai trabalhar aqui os 12 pontos em relevo, pegando lá por trás. Então, você vai seguir nessa repetição até o final, tá? Essa parte aqui que a gente faz em relevo, ele fica um pouquinho mais baixo do que essa. Só que como depois a gente vai trocar a posição, então o V vai vir pra cá e esses 12 pontos vão vir pra cá, onde tá os V's, então ele fica na altura certa, tá? É normal ele ficando assim. Então, aqui você vai trabalhar os 12 pontos em relevo pegando por trás, V dentro de V. 12 pontos altos em relevo pegando por trás, V dentro de V, e 12 pontos altos em relevo por trás, e um ponto alto aqui na correntinha, tá? Do último ponto. Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima carreira. Então, cheguei aqui ao final da carreira, ó, naquela mesma repetição, V dentro de V, 12 pontos altos em relevo por trás, e terminei minha carreira com um ponto alto aqui na correntinha. Eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, então, fiz meu último ponto alto aqui na correntinha. Agora, vira o trabalho. Agora, a quarta carreira é exatamente igual a gente fez a segunda carreira, né? Pelo lado avesso. Então, vamos começar assim, um ponto baixo, uma corrente, e vamos trabalhar 12 pontos em relevo, agora pegando pela frente. Então, quando a gente tá pelo lado avesso aqui, nessa carreira, a gente pega o ponto alto pela frente. Para que o detalhe do ponto, ó, fique lá pelo nosso lado direito. Então, aqui eu faço os 12 pontos altos em relevo pela frente. Então, trabalhei aqui os 12, daí ficou assim o lado direito. Agora, a gente trabalha V dentro de V. Um V para cada V aqui de base. Ficando assim, agora a gente trabalha novamente os 12 pontos em relevo, pegando pela frente, ó, pegando aqui desde o primeiro ponto.
Então, você vai seguir nessa repetição, 12 pontos altos em relevo pela frente, V dentro de V. 12 pontos altos em relevo pegando pela frente e V dentro de V. Até o final da carreira, terminando aqui com 12 pontos altos em relevo e um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto. Então, finalizei aquela carreira e fiz um ponto alto normal aqui em cima da correntinha. Tem um ponto baixo de uma corrente, então, fiz um ponto alto normal aqui em cima. Então, agora, a gente vira o trabalho. E vamos começar a fazer a quinta carreira. Então, a gente já trabalhou aqui 1, 2, 3, 4. Então, agora, a gente vai pra quinta, tá? Esse ponto fantasia, ele é uma repetição de 8 carreiras. Então, agora, a gente vai fazer a quinta. Então, a mesma coisa para iniciar sempre a carreira aqui, vamos fazer um ponto baixo, uma corrente, pro primeiro ponto alto. Agora, a gente vai trocar a posição, tá? Onde a gente tem aqui os pontos altos, a gente vai fazer V. Então, aqui a gente vai laçar o fio, vai pular no ponto de base, vamos trabalhar um Vzinho no próximo. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Agora, pula 2 pontos de base, um Vzinho no próximo. Ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pula 2 e repete o V. Pula 2 e repete o V. E aqui, antes do V, sobra um ponto, igual a gente fica com um ponto pulado também no início, e daí nos demais são 2. Agora, aqui, aonde a gente tem V, a gente vai trabalhar ponto alto, então. Então, aqui, a gente pula esse último ponto, vem aqui no primeiro ponto do V e trabalha um ponto alto. Um ponto alto na corrente, um ponto alto no ponto do V. Um ponto alto no ponto alto, um ponto alto na corrente e um ponto alto aqui no ponto do V. Então, aqui, para cada ponto onde tem V, a gente faz um ponto alto, seja no ponto alto ou na correntinha. Então, ficamos aqui, ó, com 12 pontos altos. 3, 6, 9, 12. Tem que dar 12, tá? Agora, a gente laça o fio, vai pular um ponto de base, aqui da nossa parte de pontos altos, e vamos trabalhar aqui um V. Pula 2 pontos e um V. Então, o V sempre vai ser um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo espaço. Vamos fazer aqui um total de 4 vezes. Sempre pulando 2 agora de base. Então, fica assim. Agora, você repete novamente, tá? Então, vai fazer aqui onde tem os Vs, 12 pontos altos sobre eles, e vai trabalhar os 4 Vzinhos aqui sobre os pontos altos em relevo. 12 pontos altos sobre os Vzinhos, e 4 Vzinhos aqui onde a gente tem o ponto em relevo, e finaliza a carreira lá no último ponto, com um ponto alto aqui normal. Então, vai repetir a mesma coisa que eu já trabalhei aqui sobre esses Vzinhos aqui, vai fazer a mesma coisa nos próximos, tá? Você tem que ficar com 12 pontos altos em cima dos Vzinhos. E aonde é ponto alto, você faz somente V. 4 Vzinhos. Então, vou fazer aqui essa carreira e volto pra gente estar fazendo a próxima. Então, ficou assim a minha peça.
Terminando a carreira aqui, ó, pulando um ponto e fazendo um ponto alto no último. Então, sempre lembrando que antes do primeiro V é só um ponto alto que pula e depois do último V só um também. Os demais espaços aqui são 2. Então, vamos para a sexta carreira agora, do nosso ponto fantasia. Então, vira o trabalho pelo avesso, vamos fazer aqui no início sempre, então, um ponto baixo e uma correntinha. Aqui, a gente vai respeitar a posição dos pontos, então. Lado avesso, a gente respeita aqui a posição, né? Onde é V. Vamos trabalhar V dentro de V. Então, faço 4 Vzinhos aqui, um dentro de cada um. A forma de fazer é a mesma que a gente já vinha fazendo nas 4 carreiras anteriores, tá? É a mesma coisa, só que agora a gente trocou a posição dos pontos. A única diferença é essa. Então, trabalhei aqui um ponto alto no início da carreira e 4 vezes, um dentro de cada um. Então, aqui agora a gente trabalha os pontos altos em relevo pela frente, ó. Como a gente tá pelo avesso, então, a gente faz o ponto em relevo aqui pela frente, pro detalhezinho do ponto ficar lá no nosso lado direito. Para que ele fique aqui com o detalhe. Então, aqui é um ponto alto em relevo pela frente, para cada ponto de base. Então, vai ficando assim, ó. Aqui, como a gente tá trabalhando o ponto em relevo, a peça tende a ficar meio tortinha mesmo, tá bom? Mas depois, com os acabamentos que a gente vai fazer ao redor da peça, ele vai ficar sentadinho, tá? Então, aqui a gente tem os V's, o que a gente faz? Repete o V. Um V para cada V. Ficando assim, agora a gente começa a trabalhar os pontos alto em relevo pela frente novamente. Então, vai ser essa repetição até o final da carreira. V dentro de V, ponto alto em relevo pela frente, aonde tem os 12 pontos. V dentro de V, 12 pontos altos em relevo pela frente, onde a gente tem os 12 pontos altos, e segue nessa sequência até o final da carreira, finalizando a carreira com um ponto alto aqui, onde a gente tem essa correntinha. Finalizei a carreira, então, fiz um ponto alto no último ponto. Agora, a gente vira o trabalho para o direito e vamos iniciar, então, a 7ª carreira. Então, aqui a gente faz um ponto baixo, uma corrente, e vamos repetir novamente V dentro de V. Então, faço aqui um total de 4 Vzinhos. E aqui, aonde a gente tem os pontos em relevo, a gente vai fazer em relevo também. Só que como a gente tá pelo lado direito da nossa peça, a gente tem que fazer ele por trás, então. Então, vamos pegar o ponto lá, o primeiro ponto do bloco aqui de 12. Então, a gente pega o primeiro lá por trás e vamos fazer aqui o ponto alto em relevo por trás, então. Então, vai laçando o fio, passando lá pelo ponto e trabalhando o ponto alto normal. Só que agora a gente pega lá por trás, pro detalhezinho do ponto ficar aqui pela frente da nossa peça. Então, aqui para cada ponto alto, um ponto alto em relevo por trás. Então, feito aqui os 12 pontos altos em relevo
por trás, agora a gente faz V dentro de V. Então, tudo que a gente já repetiu nas 4 carreiras iniciais aqui, a gente repete novamente nessas próximas 4 carreiras, tá? A única diferença é que a gente mudou, né? Onde era ponto alto, a gente fez V, e onde era V, a gente fez ponto alto. Mas a maneira de fazer cada bloco é a mesma. A diferença é que muda a cada 4 carreiras a posição dos pontos, ok? Então, aqui você vai trabalhar V dentro de V, ponto alto em relevo por trás, e V dentro de V, ponto alto em relevo por trás, e V dentro de V, e termina a carreira com um ponto alto, tá? Então, vou finalizar essa carreira e volto para estar fazendo a nossa última carreira de repetição. Então, finalizei aquela carreira. E terminei aqui com um ponto alto em cima do meu último ponto alto. Agora, eu viro, trabalho novamente e vamos fazer, então, a nossa última carreira de repetição, que é a 8ª. Então, lembrando que o nosso ponto é feito de 8 carreiras de repetição. Então, essa vai ser a última. Então, vamos fazer aqui um ponto baixo, uma corrente para iniciar. E vamos fazer V dentro de V. Ficando assim, então. Agora, a gente vai fazer, então, ponto alto em relevo pela frente. Então, a gente vai pegar o ponto por aqui agora pela frente. E vai trabalhar os 12 pontos em relevo pela frente. Então, trabalhei aqui os 12 pontos altos em relevo pela frente e ficou assim o lado direito, ó. A cada 4 carreiras, fica com 3 linhas dessa aqui, ó, de relevinho da cabeça do ponto. Igual a gente tem aqui também desse lado, é a mesma coisa. E aqui, agora, é só trabalhar V dentro de V. Então, aqui você segue fazendo V dentro de V, e aqui ponto alto em relevo pegando pela frente, V dentro de V, e ponto alto em relevo pegando pela frente, V dentro de V. Então, vou finalizar essa carreira, vou cortar o fio. Chegando aqui ao final da carreira, vai fazer um ponto alto em cima do último ponto, e vai cortar o fio, porque a gente vai mudar de cor, tá? Então, vou finalizar essa carreira e volto pra gente tá fazendo, então, novamente a nossa primeira carreira de repetição. A partir de agora, a nossa peça vai ser sempre repetida essas 8 carreiras, tá? Então, vou finalizar aqui essa carreira e volto pra tá fazendo a próxima. Então, já finalizei minha carreira e cortei o fio. Fiz uma correntinha e cortei o fio. Então, a gente fica aqui, ó, com 8 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4. Aí, mudamos a posição dos pontos e trabalhamos mais 4 carreiras. Então, dá um total de 8. Então, agora, a gente vai repetir novamente, desde a primeira carreira. Só que a gente tem, aqui a gente tinha a base de corrente, e agora a gente tem a base dos pontos aqui para trabalhar. A única diferença, o modo de fazer a sequência aqui das carreiras é a mesma coisa que a gente já fez aqui no início, aqui na primeira carreira, ok? Então, agora a gente vai utilizar a cor verde. Aqui, conforme você vai fazendo, essa parte que a gente tem os pontos altos, ela vai ficando um pouquinho maior em relação a essa parte que a gente começa aqui com os Vzinhos, tá? É normal. Aí, depois, no acabamento da peça, a gente vai fazer uma adaptação aqui para que nossa peça fique retinha. Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, vamos começar aqui com a laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, pro lado direito da minha peça. Vou começar aqui no meu primeiro ponto,
Então, posiciono lá, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha para iniciar a carreira. Então, como nossa primeira carreira aqui é ponto alto, então, vou ter que colocar pontos altos aqui em cima desses pontos V's, ok? Então, vamos fazer igual a gente já fez aqui, ó. Lembra quando a gente trocou a posição dos pontos? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora, a gente vai trocar novamente a posição dos pontos. E a gente trabalha agora um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto no ponto alto, onde é corrente, você também vai trabalhar ponto alto. Então, tem que ficar aqui no início com 13. Então, ficou 3, 6, 9, 12 e 13 pontos altos. E aqui é onde a gente tem o ponto alto, então, a gente faz a mesma coisa que a gente já fez aqui, ó, quando trocou a posição, olha. Então, a gente pula um ponto, faz o V. Pula um, faz um V. Pula dois, faz um V. Pula dois, faz um V. Pula dois, faz um V. E aqui no final sobra um ponto também. E aqui a gente pulou só um no começo também. E aqui nos demais são 2 pontos pulados. E agora aqui, onde é o V, você pula esse ponto e vem nos pontos dos V's aqui, ó. Trabalha um ponto alto para cada ponto de base, ficando com 12 pontos novamente aqui sobre os V's. Então, fiz um ponto alto para cada ponto, ficando com 12 pontos altos. E agora, aqui onde é ponto alto, você repete os Vzinhos novamente. Então, a nossa peça, lembrando que a gente sempre vai repetir, então, desde a primeira carreira até a oitava, tá? Só que agora a gente tem a base dos pontos para trabalhar. E a cada 4 carreiras, você vai mudar a posição dos pontos, tá? Então, sempre você vai repetir essas 8, porque você vai trabalhar as 4 carreiras e depois vai trocar a posição. Então, a nossa peça vai ser sempre essas 8 repetições, ok? Então, aqui a gente tem a nossa primeira carreira. Então, fizemos aqui também igual, ó. Então, começamos com 12 pontos, depois os 4 vezes, igual a primeira carreira. Aí, a segunda carreira, você vai repetir exatamente igual a gente já fez também aqui na segunda carreira. A terceira, a mesma coisa, e a quarta, a mesma coisa. Aí, depois, na quinta carreira, você troca a posição dos pontos e repete a sexta, a sétima e a oitava carreira exatamente igual a gente já fez. Então, a nossa peça vai ser sempre trabalhado nessas 8 carreiras, tá? Terminou a oitava carreira, você vai voltar lá na primeira carreira e repetir tudo novamente as 8 carreiras. Terminou novamente a oitava carreira, vai voltar novamente na primeira carreira e repetir tudo novamente. E sempre quando você for trocar a posição dos pontos, você vai fazer igual a gente já fez aqui, tá? Nessa carreira para você trocar a posição, ok? Então, sempre a 4 carreiras você troca a posição e assim você segue na sua peça. Eu, a cada 8 carreiras de repetição, vou trocar a cor do fio. Então, fica bem a gosto aí de você, o que você quer para sua peça, tá? Se quiser fazer toda ela numa cor só, trocar, fazer as listas mais largas, né, a cada 16 carreiras, aí você vai vendo aí o que você prefere para sua peça, tá? Aqui no meu caso, será a troca de cor a cada 8 carreiras. A cada 8 carreiras de repetição, eu vou trocar a cor. Vou estar deixando uma foto aqui para vocês relembrarem a sequência de cores que eu vou utilizar. Então, vou estar fazendo aqui as minhas repetições, tá? Dessas 8 carreiras, nessas cores, e volto pra gente estar fazendo o acabamento do enredor da nossa peça. Então, lembrando que ela vai ficando assim, tortinha mesmo aqui na lateral, isso é normal.
E assim vai ficando aqui o lado avesso da peça, ó. Ela fica bonita dos dois lados. Então, aí você pode tanto escolher esse lado como o direito ou esse, que vai ficar linda dos dois lados, ok? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras. Se caso você tiver dúvida, volta o vídeo aqui onde eu iniciei a primeira carreira e vai até a 8ª carreira novamente, tá? Repete o vídeo novamente, caso você ficar com dúvida. Ou vai olhando aqui as carreiras que você já fez e vai repetindo a mesma coisa aqui nas próximas carreiras, tá bom? Então, vou estar fazendo aqui minhas carreiras e volto pra gente estar fazendo o acabamento da nossa peça. Então, após ter feito minhas carreiras de repetição, a minha peça ficou assim, então. Aqui na última carreira, falta uma carreira ainda para finalizar aqui, né, as 8 carreiras de repetição. Então, aqui na última carreira, eu vou fazer uma mudança aqui, tá? Porque essa parte onde a gente tem o ponto alto aqui em relevo, ele ficou um pouquinho mais afundado, né, que essa parte em V. Então, eu vou estar fazendo o ponto alto duplo ali, tá? Então, aqui eu termino a minha carreira. Então, aqui, ó, essas partes aqui fica mais, onde é ponto alto em relevo, fica mais grande do que a parte em V, tá? Mas a gente vai trabalhar, então, daí a carreira de ponto baixo, onde vai nivelar essa parte, tá bom? Então, vamos virar aqui o trabalho. Aqui a gente vai trabalhar normalmente, tá? V dentro de V. Então, vou iniciar aqui com o ponto baixo uma correntinha. E vou trabalhar Vzinho dentro de Vzinho, tá? Até o último Vzinho. Daí, eu volto com você aqui nessa parte dos pontos altos. Então, já trabalhei aqui um V para cada V. E aqui agora, na parte dos pontos altos, vamos trabalhar ponto alto duplo, tá? Então, laço o fio 2 vezes, é a mesma coisa, só que a gente vai fazer ponto alto duplo daí. Então, a gente faz aqui um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente, para cada ponto alto de base. Então, vai ficando assim daí, tá bom? Então, vai trabalhar aqui um ponto alto duplo em relevo, pegando pela frente para cada ponto alto, V dentro de V, e aqui é onde tem pontos altos, repete novamente os pontos altos duplos em relevo pela frente, V dentro de V, e repete até o final, tá? Eu volto daí no final da carreira, pra gente fazer o acabamento ao redor da peça. Então, finalizei aquela carreira. Agora, aqui pelo lado direito da peça, eu fiz uma correntinha e vamos trabalhar aqui um ponto baixo. Então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Onde tem correntinhas, vamos fazer um ponto baixo. Onde tem ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. Então, para cada ponto de base, trabalhamos um ponto baixo. Aqui nos pontos altos duplos também é a mesma coisa, ok? Então, venha fazendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no cantinho. Daí, eu volto pra gente fazer o acabamento aqui da lateral. Então, chegando aqui, ó, no último ponto, então, temos ponto baixo, uma corrente, vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha. Vou trabalhar aqui 2 correntinhas e vou trabalhar um meio ponto, tá? Aqui no mesmo ponto. Então, meio ponto, né? Você vai laçar o fio, vai entrar no ponto, puxa a laçada, vai ficar com 3, vai laçar, vai tirar as 3 de uma vez. Então, aqui nessa parte em V, eu vou trabalhar meio ponto, e aqui nessa parte que tem os pontos em relevo, eu vou trabalhar ponto baixo. Então, para que a gente consiga nivelar certinho aqui essa parte, tá? Então, aqui, fiz um meio ponto na cabeça do ponto, aqui no corpo do ponto, eu trabalho meio ponto. Um meio ponto aqui na cabeça do ponto.
e um meio ponto no corpo do ponto. Um meio ponto na cabeça do ponto e um meio ponto no corpo. Então, a gente segue assim até acabar aqui as carreiras de vizinho. Aqui, ó, fiz o meu último meio ponto no corpo. Aqui agora, onde a gente tem as carreiras de ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo na cabeça do ponto, um ponto baixo no corpo do ponto. Um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto baixo no corpo do ponto. Então, eu sigo assim até acabar aqui os pontos altos. Então, acabou aqui os pontos altos, agora vem as carreiras em V novamente. Então, aqui nas carreiras em V, eu já venho aqui, quando troca a cor, né, eu já venho aqui e começo meio ponto. Aqui na cabecinha do ponto, meio ponto, no corpo, meio ponto. Na cabeça, meio ponto, no corpo, meio ponto. Na cabeça do ponto, meio ponto, no corpo, meio ponto. Meio ponto aqui na cabeça do ponto, no corpo também meio ponto. E aqui a gente começa, então, a carreira onde tem os pontos altos em relevo. Aqui eu faço, então, ponto baixo. Então, aqui é a carreira onde tá de ponto alto, então, eu já começo aqui na cabeça do ponto, trabalhando ponto baixo, um ponto baixo no corpo do ponto, um ponto baixo na cabeça do ponto, um ponto baixo no corpo do ponto. Sigo assim até acabar aqui os pontos altos. Então, aqui a gente tem as carreiras em V novamente. Então, meio ponto. Terminou aqui o último ponto, ponto baixo, né? Aqui você começa com meio ponto novamente, tá? Um para a cabeça do ponto e um para o corpo do ponto. Então, você vai seguir nessa repetição até chegar lá na outra ponta, tá? Fazendo meio ponto aonde é Vzinho e aonde é ponto alto, você vai trabalhar ponto baixo, para que a gente consiga nivelar aqui essa parte certinho, tá bom? Depois, a gente vai ter mais uma carreira de ponto baixo, então, vai ficar bem niveladinho, não se preocupe. Então, vou seguir assim nessa sequência, até chegar aqui nesse cantinho, eu volto pra tá fazendo junto. Então, já contornei aqui minha peça, ó, naquela lateral, cheguei aqui no cantinho. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixo no corpo do ponto, né, que é aqui o final da minha peça, ponto alto. Então, trabalha ponto baixo. E aqui é a cabeça do meu ponto, ó. Ou seja, o pezinho do ponto, né? Como eu trabalhei aqui, pegando alcinha de dentro da correntinha, então, o meu ponto, ele fica com essas duas alcinhas aqui, como se fosse a cabecinha do ponto. Então, aqui eu trabalho um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo ponto. Formando aqui o cantinho desse lado também. E agora, aqui, a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, igual a gente já fez na outra ponta. Então, para cada ponto de base, um ponto baixo, tá? E aqui nos vizinhos, que é um pouquinho diferente lá da outra ponta, eu volto pra tá mostrando como que vai ser feito. Então, chegando aqui aonde tem a parte dos vizinhos, então, aqui no início a gente tem uma correntinha, então, a gente faz um ponto baixo onde tá o V, aqui a gente tem duas correntes de espaço, então, a gente substitui por dois pontos baixos. Um ponto baixo onde é o V, que tem duas correntinhas, a gente faz dois pontos baixos. Aqui tem o V, um ponto baixo, e aonde tem as duas correntes, dois pontos baixos. No V a gente faz um ponto baixo e aqui só tem uma correntinha, então, a gente faz só um, tá? Então, em todas as partes que tiver o V aqui, você vai repetir da mesma maneira, tá? E aqui onde é ponto alto, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto. E aqui onde tem os Vzinhos, você vai repetir igual eu já expliquei aqui, tá bom? Então, você vai vir fazendo isso até chegar aqui ao final, no canto,
eu volto nesse cantinho para estar explicando novamente. Então, vim fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto, chegando aqui no meu último ponto, ó, que é o de correntinha. Então, aqui na primeira correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Eu faço um ponto baixo, duas correntes também, e um ponto baixo no mesmo ponto, pra gente formar o cantinho. Aqui, como eu vou começar na carreira de ponto alto, então, eu começo aqui com um ponto baixo, tá? E aqui é a mesma coisa, um ponto baixo no corpo, um ponto baixo aqui na cabeça do ponto. Um ponto baixo no corpo, um ponto baixo na cabeça do ponto. Igual a gente já fez lá na outra lateral. Então, um ponto baixo no corpo do ponto, e aqui a gente começa a parte em V. Então, vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto na cabeça do ponto, meio ponto alto no corpo. Meio ponto alto na cabeça do ponto, meio ponto alto na cabeça do corpo. E aqui a gente vai ter essas pontinhas de troca de cor, ó. Você pode trazer daí pra cá, ó, quando der tamanho, e já vir escondendo, tá? Então, aqui a gente puxa pra cá. E já vamos escondendo essa pontinha. Então, meio ponto alto no corpo do ponto e meio ponto alto na cabeça do ponto. Meio ponto alto no corpo do ponto e meio ponto alto aqui na cabeça do ponto. Então, vai ficando assim. E aqui, aonde tem ponto alto, novamente, é um ponto baixo pro corpo e um ponto baixo pra cabeça do ponto. Então, é a mesma repetição que a gente já fez lá na outra lateral, tá? Vamos fazer aqui agora também desse outro lado. Então, vou fazer aqui todo o contorno da minha peça. E aqui, quando chegar no cantinho novamente, vai ser onde a gente iniciou a carreira. Daí, eu volto pra tá fazendo a próxima carreira aqui com você. Chegando, então, aqui ao final da carreira, fiz um meio ponto aqui no corpo do ponto, aqui tá o meu início da carreira. Então, aqui no mesmo lugar, eu vou trabalhar um meio ponto. Só pra finalizar essa lateral, tá? Então, aqui é onde tá o ponto baixo, eu fiz um meio ponto, vou trabalhar duas correntinhas. E vou fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Subo uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto baixo, e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no cantinho. Daí, eu volto para tá fazendo junto. Então, trabalhei um ponto baixo para cada ponto, chegando aqui no cantinho, a gente tem duas correntinhas. Então, aqui dentro, a gente repete um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo ponto, para formar o cantinho aqui novamente. E agora, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem de base aqui na lateral, tá? Então, essa carreirinha aqui é bem simples. Aqui, a gente tem ponto baixo e meio ponto, tá? Mas você segue fazendo um ponto baixo para cada ponto normalmente agora. Não vamos ter mais essa adaptação de troca de pontos aqui na lateral, ok? Então, ó, vai ficando assim agora a nossa peça. Vai fazer isso até chegar aqui no cantinho. Quando chegar no cantinho, vai repetir a mesma coisa. Vai vir com ponto baixo para cada ponto, aonde tem as duas correntes, vai fazer um ponto baixo, duas correntes, e um ponto baixo aqui no espaço decorrente, um ponto baixo para cada ponto. Cantinho aqui, repete a mesma coisa, né? Onde tem as duas correntes, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo, e ponto baixo para cada ponto. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto para tá fazendo o próximo passo. Então, chegando aqui ao final, ó, fiz um ponto baixo onde eu tenho as duas correntinhas, vou trabalhar mais duas correntes e vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto para formar o cantinho aqui, então, desse lado também. Agora, eu fecho minha carreira com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo, faço uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto para iniciar a carreira. Vou fazer 28 correntes.
28 correntes, vou pular um ponto de base, vou fazer um ponto baixo no próximo. Eu fiz aqui minha primeira argola, que vai ser a nossa franja. Agora, eu repito, 28 correntinhas. Pulo um ponto de base e um ponto baixo no próximo. Então, você vai repetir aqui nessa ponta essas argolas, tá? Que será a nossa franjinha. Sempre pulando um ponto de base, prendendo com ponto baixo no próximo e fazendo 28 correntes, tá? Aqui você pode trabalhar mais ou menos correntinhas, fica bem a gosto daí, tá bom? Então, vou seguir fazendo essas franjinhas até chegar aqui no cantinho, daí eu volto para explicar como vamos fazer a lateral. Então, vim trabalhando as franjinhas, ó, sempre pulando um ponto de base, e ficou assim. Aqui no final, só posicionar aqui melhor no tapete. Então, aqui no final, a gente vai fazer assim, né? Aqui eu parei bem no meu último ponto do canto, ó, pulando um, parou bem aonde é meu último ponto do canto. Então, aqui eu trabalho mais uma argola, tá? Então, vou trabalhar aqui 28 correntes. E vou vir aqui, ó, na onde é a correntinha, as duas correntes, vou prender com ponto baixo. Então, esse primeiro ponto baixo já vai fazer parte da minha lateral, tá? Então, ficou aqui com o último ponto baixo no último ponto, fiz a argola de 28 correntes e trabalhei um ponto baixo dentro da argolinha de duas correntinhas. Aqui na lateral é bem simples, então, vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Vamos trabalhar essa carreira de ponto baixo bem, com os pontos bem apertadinhos, tá? Não fazer os pontos soltos, para que nossa peça não fique ondulada. Então, vamos fazer bem apertadinhos os pontinhos, para que a nossa peça fique bem retinha. Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Quando chegar aqui no canto novamente, eu volto explicando como vamos fazer aqui nessa parte do canto, para fazer as argolinhas aqui na outra ponta. Então, trabalhei aqui um ponto baixo para cada ponto, e aqui fiz um ponto baixo onde eu tenho as duas correntinhas. Aqui eu vou trabalhar também daí 28 correntes, normalmente, tá? Então, aqui, após ter feito as 28 correntinhas, vamos vir aqui no primeiro ponto baixo, depois das duas correntes, vamos prender com ponto baixo. E vamos fazer a argola novamente, tá? Então, aqui você vai fazer as argolinhas igual fez lá na outra ponta. Daí, a partir de agora, sempre você vai pular um ponto de base para prender com ponto baixo. E chegando aqui no final, eu volto para estar fazendo junto com você aqui o finalzinho das argolas nessa ponta. Então, chegando aqui ao final, fiz meu último ponto baixo aqui, ó, no penúltimo ponto antes do cantinho, né? Aqui tá as duas correntinhas. E aqui, meu último ponto baixo. Então, eu parei com ponto baixo no ponto anterior, aqui no penúltimo ponto. Fiz mais uma argola. E vou prender com ponto baixo onde eu tenho as duas correntinhas. Então, aqui eu fiz minha última argolinha. E agora, aqui na lateral, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no outro cantinho. Então, cheguei aqui, ó, no final, fiz um ponto baixo onde eu tenho as duas correntinhas aqui do cantinho. E trabalhei as 28 correntes e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo, finalizando a carreira, tá? Aqui eu faço uma correntinha, aí vai cortar o fio e vai arrematar. Então, aqui o nosso canto vai ficar assim. Vai ficar um total aqui de 45 argolinhas em cada ponta, tá? E pra fazer o arremate, é só você trazer a pontinha aqui pra trás e esconder a pontinha aqui entre os pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui meu arremate e volto com a minha peça já pronta.
chegamos ao final da nossa aula. Espero muito que você tenha gostado de aprender a fazer essa peça. Quando finalizar a sua peça, não esquece de marcar aí nas suas redes sociais a hashtag Sempre Círculo. E se você também ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Siga Círculo também em todas as suas redes sociais. E compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com uma pessoa que você também acha que vai amar aprender a fazer essa peça. Então, obrigada aí pela sua companhia e até a nossa próxima aula. Um beijo!